Copa Libertadores, o Flamengo fez 5-0 no Grêmio, no jogo de volta no Maracanã, com o placar agregado de 6-1, já que a partida naquela semifinal em 2019, disputada em Porto Alegre, terminou empatada em 1-1. Dessa vez, na Copa do Brasil, o placar agregado foi de 6-0, ou seja, ainda mais elástico. Esses jogos e esses placares fazem parte de um pacote recente, que é exemplo do que aconteceu com o Palmeiras no confronto com o Flamengo, mostra o Grêmio, freguês do Flamengo nesse recorte da história. Falaremos sobre o jogo da Copa do Brasil, vencido pelos rubro-negros do Maracanã pelo placar de 2-0, já haviam vencido por 4-0 no Rio Grande do Sul, nesse vídeo que tem o apoio ao patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball traz para você conteúdo pesado, tem vídeo, tem informação, tem números de estatísticas, tempo real de competições como a Copa do Brasil. Você vai ver daqui a pouco, passando aqui do meu lado, as estatísticas dessa partida entre o Flamengo e o Grêmio, com a vitória do time carioca por 2-0, 2 gols do Pedro, jogo disputado com o público no Maracanã, pequeno público, mas a volta do público ao Maracanã, na noite de quarta-feira pela Copa do Brasil. Tá? Daqui a pouquinho você vai ver aqui do lado as estatísticas, mas antes eu vou mostrar para você o retrospecto entre Grêmio e Flamengo nos 10 últimos jogos. Atenção, o Flamengo venceu, como você está vendo aí na tela, 8 das últimas 10 partidas. 8 das últimas 10 partidas o Flamengo venceu. E 2 empates aconteceram nos confrontos entre os dois times nesse período dos 10 últimos jogos entre Grêmio e Flamengo. Curiosamente, antes desses 10 jogos, o Flamengo ficou 4 partidas sem vencer a equipe gaúcha e perdeu 3, empatando apenas uma. Tá? Esse empate, inclusive, não foi uma derrota por muito pouco. O Flamengo empatou no finalzinho do jogo com o Lincoln, jogo de Copa do Brasil 2018. Depois disso, como você está vendo aí, o Flamengo venceu o Grêmio em 2018 por 1-0, tá? Na Copa do Brasil, até se classificou naquele momento, ele vinha empatado no finalzinho do jogo anterior. Na sequência, o Flamengo pelo Brasileirão 2018 vence por 2-0. Adiante, jogando pelo Brasileirão 2019, ele vence por 3-1 no Rio. Jogando a Libertadores, empata em 1-1 em Porto Alegre. Também da Libertadores, faz 5-0 no Rio de Janeiro pela Libertadores da América Semifinal. Joga ainda em 2019 pelo Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul e vence por 1-0. Na sequência, já em 2020, empata em 1-1 no Rio de Janeiro. Domenech Torrente era o técnico do Flamengo naquele momento, mas ganha por 4-2, já com o Rogério Ceni jogando em Porto Alegre, ganha por 4-0 com Renato Gaúcho, novamente em Porto Alegre, já no Brasileiro desse ano, com o Rogério Ceni ainda pelo Brasileiro de 2020, e agora 2-0 no Maracanã. Ou seja, o Flamengo fez 8 gols e sofreu 2 nos 2 últimos jogos que fez contra o Grêmio em Porto Alegre. E a 10 não perde, 8 vitórias, 2 empates. O nome disso, nesse recorte da história, é freguesia. O Grêmio não consegue derrotar o Flamengo. E falamos de um time que tradicionalmente sempre foi um duro adversário para o Flamengo. O Grêmio tradicionalmente vencia muito mais jogos contra o Flamengo do que empatava, do que perdia. E agora, até nas estatísticas gerais, já se vê uma outra situação, né? Uma mudança bem drástica aí com relação à estatística geral. Com 33 vitórias do Flamengo, 33 empates e 34 derrotas do Flamengo. Ou seja, o Grêmio venceu 34 vezes. Né? E o Flamengo agora tem 33 vitórias. Ou seja, isso porque venceu 8 das últimas 10. 8 das últimas 10. Ou seja, nesse período o Flamengo tirou uma desvantagem enorme e está a um jogo que pode ser no domingo. Se o Flamengo vencer no domingo, iguala o número de vitórias que o Grêmio tem sobre ele na história. O Flamengo era um freguesaço do Grêmio na história e nesse recorte do tempo muda bastante esse cenário. O jogo do Maracanã não merece grandes comentários, porque foi um jogo com times desfalcados. O Flamengo mais uma vez se expondo demais numa situação que eu acho extremamente perigosa, que é um time que aceita muito aquele jogo aberto, franco, laicar, tentando definir as jogadas com muita velocidade, muitas vezes não cadenciando o jogo quando é possível cadenciar o jogo, segurar um pouco a bola, esfriar um pouco a partida, né? O Flamengo não faz isso e eu acho que acho que é desaconselhável para o Flamengo essa estratégia, não é a mais adequada para o time pelo perfil do time, mas tem sido assim com o Renato
Acho que, dependendo do adversário, isso pode ser um pouco complicado. Um adversário que saiba tirar proveito dessa característica, né, do time carioca, adquirida com a chegada do Renato. Acho que dá para cadenciar mais o jogo, parar mais a bola em alguns momentos e voltar a ter aquela característica de pressão do campo do adversário, com a recuperação da bola assim que ela é perdida. E, lógico, acrescentando alguns elementos ao jogo, como esse jogo de muita velocidade, em momentos que o adversário está em desvantagem, por exemplo, se lança mais ao ataque. A atuação do Rodolfo Tosca e Marques, o árbitro, muito fraca, né, isso foi um ponto negativo nessa partida, né, e o jogo acabou ficando um tanto quanto violento em alguns momentos. O Flamengo tem agora o jogo contra o Grêmio no domingo, com mais uma obrigação de vitória para poder se aproximar, tentar se aproximar do Atlético, não pode perder ponto, o Atlético lidera, o Flamengo está próximo de superar o Palmeiras, porque tem só um ponto atrás do vice-líder do campeonato, mas tem 2 jogos a menos em relação aos palmeirenses, ou seja, a questão do Flamengo hoje na Série A é alcançar o Galo. Né? Vencendo os 2 jogos atrasados, ficaria 2 pontos atrás apenas. E o Grêmio tem que lutar para sair da zona de rebaixamento. Né? Tem conseguido algumas vitórias, mas tem que buscar pontos improváveis. Nesse retrospecto recente, nesse cenário atual, nesse momento, uma vitória sobre o Flamengo do Maracanã é o chamado resultado improvável. Mas o Grêmio vai precisar disso, de amealhar alguns pontos que em tese parecem difíceis, ou improváveis mesmo, né? Para tentar sair da zona de rebaixamento. Tarefa complicada para o time do Grêmio. O Renato hoje colocou vários jogadores que não são titulares em campo, poupou atletas e tudo mais. Há de chamar a atenção para Pedro marcando 2 gols, decidindo a partida, voltando a ser decisivo. Já fez um gol importante contra o Palmeiras, então ele afasta de vez aí a má fase, a seca de gols. Isso é muito relevante para um jogador como ele. Gabigol muito nervoso, está na hora do Gabigol amadurecer, 25 anos já. Parar um pouco de discutir à toa, discutir com o Felipão, discutir com todo mundo. E quando o Renato tirou, fez muito bem, porque daqui a pouco ele era expulso, né? Como já aconteceu em outras ocasiões, ainda mais com uma arbitragem tão errática como a do Rodolfo Tosca e Marques, né? Nesse jogo do Maracanã. Então, o Flamengo tinha um time muito desfalcado e o Grêmio também, porque priorizou domingo, procurou colocar em campo não colocar em campo vários jogadores importantes para tentar no domingo surpreender o Flamengo. No final ele colocou até o Diego Souza, o Felipão tentando alguma coisa, mas acabou tomando o gol. A arbitragem que inclusive com o VAR não viu um pênalti no Gabigol, o pênalti do Kahneman, chutou a perna do jogador do Flamengo, e aquilo nesses tempos de VAR, bem, é pênalti mais do que nunca, porque você vê ali no vídeo, eles marcam sempre, ou quase sempre, dessa vez não marcaram. Depois, um outro pênalti aconteceu de fato, a bola batendo na mão, e aí o Pedro fez o 1-0. Depois acabou aproveitando o rebote da boa jogada com a finalização do Everton Ribeiro, que fez um grande jogo e ampliou para 2-0. Então, o Flamengo que segue vencendo os jogos, que transformou o Grêmio num freguês nesse recorte da história, e um Grêmio tentando de qualquer maneira escapar das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Lembrando para você, a parceria nossa com a Caneca 360, você encontra o link aqui na descrição do vídeo, canecas do canal, da Live Soft Open e também, claro, canecas da NBA, do futebol, de vários times, da Fórmula 1, da NFL, enfim, você tem uma infinidade lá. Usa o cupom Mauro e você consegue um desconto de 10%. E o curso online de jornalismo esportivo também, com o link aqui na descrição do vídeo para os interessados nas experiências acumuladas ao longo da carreira que compartilhamos ali no curso online de jornalismo esportivo. E domingo tem live logo depois do jogo entre Flamengo e Grêmio, novamente os dois, agora pelo Brasileiro, novamente no Rio de Janeiro. Então, jogo 8h30, lá pelas 10h30, por aí estaremos conversando com vocês aqui no canal. Ok? É isso, valeu e saudações.